É um prazer estar aqui com vocês. Eu vou contar um pouquinho da minha história aqui, mas eu já morei aqui em Marília, gosto muito dessa cidade. Eu morei aqui de 2014 a 2015. E o que eu quero compartilhar com vocês é justamente um dos pontos importantes para crescer hoje a empresa de vocês dentro do digital. Então, eu quero trazer esse tema que casa muito com o que a Isabel estava falando, sobre a questão de ter clareza e entender o que vocês precisam fazer. E aqui ao longo do dia eu vou compartilhar com vocês o que eu falo, o dono no comando do jogo do digital. Um dos pontos que a Isabel comentou muito, eu vou passar aqui para vocês, vai reforçar. Antes de eu entrar nisso aqui, vou falar um pouquinho de quem sou eu, tá? Tenho 35 anos, sou casado, pai do Gabriel, sou formado em sistema de informação, então me formei na área de TI, então naquela época a gente via que fazer faculdade de tecnologia era o auge. A gente olhava para a área de programação, cara, programação vai mudar. Só que naquela época, o que acontece? Não era uma área tão muito bem remunerada igual é hoje. Hoje, um programador ganha muito bem, mas naquela época não era assim. E aí, nesse processo, comecei a fazer a faculdade. Eu trabalhava numa empresa, que aí eu vou compartilhar com vocês, para quem é daqui de Marília. Comecei a trabalhar como operador de telemarketing. Sabe na onde? Pascoaloto. Gente, vocês que são daqui de Marília é igual o Bauru. Ou vocês vão trabalhar lá, conhece alguém que trabalha, não tem outra opção. E aí, quando abriu a Pascoaloto aqui em Marília, eu vim para cá, porque eu já atuava na área de planejamento, e aí eu vim para cá para montar o time de planejamento. E eu comecei lá como operador, fiquei 2 anos lá, como operador de telemarketing, e eu precisava fazer um processo seletivo para eu não ter que fazer um estágio obrigatório, porque na faculdade exigia de eu fazer um estágio obrigatório. E a área que eu escolhi para trabalhar lá chamava Informações e Análises. Não sabia o que fazia, mas eu sei que mexia com planilha, relatório. E aí eu falei assim, cara, eu vou fazer porque eu vou ser dispensado do estágio. Só que me apaixonei por analisar números, indicadores e tudo mais. E dali eu comecei a construir e entender muito mais sobre análise, indicadores. E isso foi uma virada de chave para mim. Então eu fiquei 7 anos lá trabalhando na Pascoaloto, trabalhei em outras empresas também, dentro do segmento, só que eu sempre sentia que eu precisava buscar alguma coisa a mais. Então fui trabalhar depois com vendas, fiz algumas outras formações e tudo mais, e hoje a gente está há 5 anos dentro do mercado digital, com um foco especializado na parte de tráfego pago. Então hoje a gente atende empresas gerenciando a verba delas, para que vocês possam ter mais resultado com os anúncios e tudo mais. Justamente sobre isso que eu quero falar com vocês. Que existem muitos mitos dentro desse mercado. Nós atendemos mais de 200 clientes já, de diversos perfis, tanto B2B, B2C, infoprodutores. Já cheguei ao momento de ter 2 agências, uma voltada para as empresas tradicionais e uma outra voltada para atender infoprodutores, que eu tinha mais 2 outros sócios aí na operação. Antes de mais nada, quero compartilhar com vocês qual é o cenário atual dentro do mercado do digital, tá? Então, o que a gente vem passando para vocês aqui, até para eu entender o cenário. Quem aqui já investe em anúncio, levanta a mão. Show. Não são muitas pessoas. Quem aqui tem a sua empresa e não investe em anúncio? Show. Quem aqui não tem empresa? Show. Vamos lá. O que eu falo para vocês? Hoje nós temos um custo do lead muito mais caro. E aí o que acontece? O que eu falo aqui, né? Investir em tráfego hoje, ele não é mais uma necessidade, ele é o básico. Porque se você não fizer, o teu cliente faz. E o que eu falo? A atenção das pessoas nunca valeu tanto. Por quê? Hoje vocês brigam por atenção. E não é só mais com o concorrente de vocês. É com os marketplaces, enfim, com toda a mídia enxurrando oferta para o cliente de vocês. Se o cliente não compra mais o teu produto, ele está comprando algum outro de algum outro concorrente. E a primeira verdade que eu quero trazer para vocês, gente, que é muito comum, é isso aqui, ó. Trocar de agência não vai salvar seu negócio. O que eu mais ouço é, já passei por 1, passei por 2, passei por 3, e, cara, a pessoa não resolve o meu problema. E aí a Isabel estava falando muito disso, da clareza de você fazer a gestão disso. E aí o que acontece? É igual o futebol. O que os times fazem? Meu time está perdendo, vamos trocar o técnico. Será que o problema de fato está no técnico? Pode ser que um técnico sim resolva, mas quando o trabalho é muito bem feito, através do técnico, porque ele conseguiu conduzir todo o time, toda a cadeia para gerar resultado. Essa é a realidade, tá?
E muitas das vezes, o que acontece? O que vocês fazem? Né? Obviamente, vocês querem crescer dentro do digital, só que você não avalia quem é o profissional que está trabalhando para você. Às vezes vocês confiam a responsabilidade do crescimento de vocês. Eu não estou dizendo que é ruim, cada pessoa está vivendo o seu determinado momento, mas vocês confiam a responsabilidade numa pessoa que às vezes você vai remunerar ela, exemplo, em R$1.000, e você quer ter o máximo de resultado. Você acha que esse cara, ele é um júnior, pleno ou sênior, gente? Eu vou abrir aqui alguns dados para vocês, que dentro do mercado de agência, tá? Se você quiser contratar um bom cara, sênior, para trabalhar dentro da empresa de vocês, eu falo isso com propriedade porque eu ajudo algumas empresas a fazer o processo seletivo para contratar esse profissional. Vocês vão pagar no mínimo para um gestor sênior bom que consiga fazer várias coisas, uns R$8.000. R$8.000 para um profissional. Aí vocês acham que você terceirizar uma responsabilidade, muitas das vezes para uma agência que fala que vai fazer, entregar o material criativo, a arte para vocês, a página, vai te cobrar, vai fazer o tráfego para você por R$1.500, vai gerar o resultado que você quer? O pessoal fala, não, eu tenho um sobrinho meu que vai fazer, vai me ajudar. Gente, não vai. E aí são vocês mesmos que muitas das vezes falam, não, esse negócio digital, tráfego não funciona. Mas qual foi a energia que vocês colocaram para fazer dar certo? Por quê? Se você não sabe, você precisa contratar alguém que sabe. E alguém que sabe é bom, é barato ou é caro? Mas o caro, ele é relativo, se gerar resultado. Eu brinco que você contratar um bom profissional é como você contratar um bom personal. Só que qual é o grande X? Quem gera o resultado? Quando você contrata o personal, é o aluno ou é o personal? É o aluno. Quem aqui já trocou de agência e continua na mesma? Por quê? Vocês não estão alinhados. E é isso aqui o que eu falo. O que acontece? Gente, o tráfego não salva negócio ruim. Ele só vai potencializar e aumentar o prejuízo. Falando sobre a questão de criativo, né? Se você acha chato gravar o criativo, seu cliente vai achar chato ver o teu vídeo. Porque é assim que acontece. Você recebe um monte de anúncios. São todos que você vê? Não, é aquele que chama a atenção. E o que eu vejo, as empresas que mais crescem é onde elas investem cada vez mais na quantidade criativa. Então, se você tem uma empresa, exemplo, há mais de 5 anos, se você está começando agora no digital, você é zero. Ninguém te conhece no digital. Você não tem presença ali para trazer esse crescimento. Tem uma frase muito bacana, aqui ó, só para vocês verem. Isso aqui de 1900. Ó, metade do dinheiro que gasto com publicidade é desperdiçada. O problema é que eu não sei qual é a metade. Às vezes um anúncio que você vai fazer não vai entregar o público certo. Só que só por causa disso você vai deixar de fazer? A Coca-Cola até hoje investe em anúncio. Mais ou menos 13% da receita dela é destinada para mídia, para marketing. E aí a Coca-Cola precisa ou não precisa disso? Para continuar sendo top of mind. Tá? E aí o que é importante hoje, muitas das vezes as pessoas focam só, né, do fundo do funil. O que é o quê? É o cara que está pronto para comprar. 5 a 10% no máximo está pronto para comprar o teu produto. Por isso que você vai gerar muito volume de tráfego e às vezes não vai converter o que você precisa, porque você esquece que a rede social ela é para socializar. E você esquece de fazer isso aqui, ó. Trabalhar topo de funil, meio de funil e fundo. Que é o quê? A pessoa primeiro precisa conhecer você para ela começar a gostar de você, para confiar em você e depois comprar. É um processo de comportamento. Quando vocês começaram a ver o anúncio da Expo, o que aconteceu? Você viu uma vez, viu duas, compartilhou com alguém. Será que eu vou ou não vou? Amiga, vamos. E aí, vamos? Não foi assim ou não foi? E aí vocês acham que para o negócio de vocês vai ser diferente. Obviamente, existem mercados que têm tomada de decisão muito mais rápida, como, por exemplo, o nicho de comida. Eu preciso olhar, bater o olho, isso aqui, opa, me interessa? Show de bola, tá? Posso comprar. Mas eu tenho que trabalhar essas 3 coisas. E aí, o que vai acontecer? Isso daqui, ó. O tráfego nada mais é que compra de dados para gerar o aprendizado e otimizar o processo de conversão. Eu até deixo aqui dentro desse funil, em vermelho, a única responsabilidade do tráfego na minha visão, tá? Que é o quê? Atrair as pessoas. No fundo do volume que você tiver de acesso no teu site, a média, mercado, tá? 1% vai comprar,
vai converter. Aí se o seu ticket é baixo, pensa comigo, a conta não vai fechar. Tá? Então é importante vocês entenderem e ter a clareza disso. Vocês precisam olhar para 3 variáveis. Quanto que você paga para a galera acessar seu site? Qual é a sua taxa de conversão? Qual é o seu ticket médio? Isso vale para qualquer empresa. Vocês precisam entender justamente o quê? Opa, o que eu preciso fazer para aumentar meu ticket médio? Poxa, eu vou pensar em criar mais combos. É uma possibilidade. Vocês fazem isso muito pouco. Só que quer o máximo de resultado. O quanto que vocês estão de fato alinhados em fazer gerar resultado para vocês, para a empresa de vocês? Gente, dá trabalho. Só que na hora que você acerta a mão, você pode investir 10, 20, 30 mil por dia. E nós estamos num cenário que, se você não produz conteúdo, nem para você ou para sua empresa que seja, você vai ter que investir muito recurso financeiro para gerar resultado. Você precisa juntar o orgânico junto com o pago. Hoje, não basta só investir em tráfego. Como eu disse, o tráfego hoje ele é básico. Só que a tua produção de conteúdo vai ajudar o teu público a ter o quê? Ter mais clareza. Constrói mais confiança, gera relacionamento. Senão você vai ter que investir só em pago. E medir justamente o que importa. Né? Quem não mede, não melhora. E aí, se não melhorar, você vai repetir o erro. E que eu falo que é o principal, que vocês precisam olhar e entender. O comercial. Não adianta a gente entregar o lead para vocês demorar para atender. Hoje, nós estamos numa era que, assim, o negócio que não é 24 horas, vocês estão fora do mercado. Vocês têm noção disso? Quem aqui consegue atender os clientes 24 horas já? O que vocês estão fazendo para otimizar o processo de vocês? E hoje nós estamos no jogo que não é mais eu ter um profissional que vai trabalhar 24 horas. Eu tenho uma IA que vai me ajudar a fazer isso 24 horas. Então, assim, vocês precisam começar a pensar nisso. Senão, não vai escalar o negócio de vocês. E o processo comercial, vocês precisam acompanhar, entender na onde... São poucas, gente. Poucas empresas que eu consigo. Até teve um caso de um cliente nosso, que eu postei o depoimento dele, tá lá no meu Instagram. E tá no YouTube também. Cara, pensa num cliente que dá gosto de trabalhar. Em 3 meses, ele faturou o que ele faturou o ano passado inteiro. Porque a gente foi ajustando a estratégia, direcionando recurso, tá? E ele tem todos os dados. A gente sabe, ó, eu vi que chegou aqui 300 leads para você. Como que tá os leads? Ele sabe o status de cada um. Quem aqui tem essa clareza assim, sabe, a fundo? São poucos. Por que ele gerou o resultado? Foi eu? Não, eu só ajudei. Então vocês precisam ter essa clareza de olhar para o processo comercial de vocês. O que nós fizemos? Eu estava gerando lead a R$5 para ele no Meta. Eu poderia chegar e falar o seguinte, cara, você está pagando R$5 no lead. Só que ele fala para mim, cara, esse lead do Meta não converte. É o cara, ele quer o produto, mas a minha taxa de conversão é baixa. A minha taxa boa de conversão é do Google. O que nós fizemos? Tiramos verba um pouco do Meta e investimos mais no Google. E aí foi lá por 3 meses, somados, é o que ele faturou o ano passado inteiro. Precisa ter constância e aprendizado. Tá? Porque é isso que vai ditar o ritmo para vocês. Não é da noite para o dia. Vocês vão construir uma empresa milionária, inclusive vai ter um talk aqui do milhão. Vocês vão poder, né, escutar de pessoas que têm esse nível de faturamento, de empresas. Opa, o que vocês fazem de diferente? O que eu posso começar a fazer na minha empresa? É paciência e método. Não tem mágica, não tem hackzinho. O que mais a galera vende do digital, fala, não, eu tenho um método que não sei o quê. Galera, se isso aí funcionasse, era só pegar o método dele e usasse para todo mundo. Não funciona. Precisa entender do negócio e para o negócio. E para a gente finalizar, queria deixar uma mensagem para vocês refletirem a respeito, que é isso daqui, ó. O marketing é importante demais para ficar só com o time de marketing. Obrigado. Galera, foi sensacional a palestra, realmente entregar o que o empresário precisa fazer para ele ter resultado dentro do digital. Esse foi justamente o propósito nosso aí, então você que acompanhou, a ideia, o foco era justamente esse, né? Nós tivemos 40 minutos ali para entregar e foi vários feedbacks ali positivos, então assim, você que acompanhou e curtiu, muito obrigado. Inclusive, agora o que está rolando ali é um talk da liderança. Então, o pessoal reunindo aqui algumas pessoas para falar sobre liderança, vai ser aberto para perguntas, depois também vai haverá um talk do milhão. São empresários que já faturam alguns milhões aí por mês e quem está aqui no evento, acompanhando, vai poder ter a oportunidade de fazer pergunta e muitas das vezes aquele insight que pode mudar o
teu game.